corriqueiros na estrada trazem dicas sobre uma pilotagem segura. O capacete, item obrigatório e indispensável, é algo que temos como mania rodar com a viseira aberta. Porém, como já aprendemos com certo físico, qualquer coisa, seja um inseto ou um objeto pequeno, vindo na estrada, tendem a ter um choque bem mais doloroso e perigoso, se for em cheio em nossos olhos, atribuindo assim uma momentânea perca de visão e desorientação em uma fração de segundos, e isso pode significar um risco. Capacetes mais comuns no mercado, por serem mais baratos, não têm certos recursos que nos ajudam a rodar com a viseira baixada. Estas simples entradas de ar são extremamente úteis, pois a corrente de ar vai diretamente para a viseira, tendo uma circulação melhor, não causando desconforto e também evitando que a viseira embace, mesmo em condições severas como chuva e sereno causado pela neblina. Assim, quaisquer objetos que se chocassem contra nossos rostos serão evitados. Rode sempre com a viseira abaixada. Agora nós vamos falar sobre curvas, uma forma segura para fazê-las, principalmente se você não conhece a rodovia e não sabe ao certo a inclinação. Sendo assim, para evitar ou até mesmo contornar situações de extremo risco, basta seguir essas dicas. Sempre entre em curvas em velocidade reduzida e se atente ao ponto mais distante ao qual possa ver. Estas atitudes são essenciais para evitar dois fatores. O primeiro é entrar na curva em velocidade muito elevada, forçando a invadir a faixa contrária. O outro fator de risco é caso haja um veículo invadindo a sua faixa, ou até mesmo um veículo parado à frente, entre muitas outras coisas que poderíamos citar. Sempre entre em curvas numa velocidade baixa, para que seu tempo de resposta seja maior e para que decisões sejam tomadas para contornar as tais situações de risco. Sendo assim, após a curva, possa retomar a sua velocidade e continuar a sua viagem tranquilamente. Agora vamos falar sobre pontos cegos, o que mais à frente nos aprofundaremos com algumas condições de risco. Se você já dirige, sabe do que eu estou falando. Para você que ainda não, nos veículos existem os pontos cegos, onde toda vez o motorista não tem visão do que vem atrás e até mesmo o que passa ao seu lado, principalmente se for um de nós, um veículo pequeno e rápido. A dica aqui é simples, sempre seja visto. Algumas ações simples facilitarão a vida do motorista, como não mudar bruscamente de faixa e antes de ultrapassá-lo, ficar algum tempo em seu campo de visão. Vale também, só em rodovias, buzinar na hora da ultrapassagem, o que é permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Corredores, como são chamadas, principalmente em grandes cidades, onde o tráfego sempre é mais intenso, são essas áreas, entre as faixas e os veículos. Espaços esses que são rotineiramente usados por nós para ultrapassagens ou intuito de fugir da lentidão do trânsito, tornando nossa viagem bem mais breve. Porém, esses espaços são de extremo risco e estão diretamente ligados aos pontos cegos dos veículos. Como motoristas não estão ao tempo todo com os olhos colados no retrovisor, eu digo isso por experiência própria, como também seria impossível, aqui se forma um dos maiores fatores de acidentes envolvendo motociclistas no país. E não podemos culpar um ou outro, como vemos em noticiários, uma guerra que se formou entre motoristas e motociclistas. Algumas atitudes de ambas as partes seriam cruciais para evitar acidentes, e isso vale para os dois lados. Vamos começar pelo nosso, e sim, admitir nossas imprudências. No caso deste vídeo, é evidente que a velocidade dos motociclistas no corredor é muito maior do que a dos veículos, e quaisquer que forem as adversidades à frente, como no caso, uma mudança de faixa, tornou-se algo de extremo risco, pois o tempo de reação é menor e a frenagem da moto se torna bem maior. Uma menor velocidade seria melhor, mas ainda não o aconselhável. Neste outro caso, onde também poderíamos abordar a velocidade, há uma falta por conta do motorista, que fez uma mudança de faixa brusca e sem sinalizar em nenhum momento. É certo que ele não percebeu o que vinha à frente, porém, muitos motoristas desconhecem uma tecnologia presente em seus veículos, chamada seta, e isto é algo que mais me irrita no trânsito,
motoristas que não sinalizam suas manobras. O simples ato de sinalizar, e digo isso não no momento, mas previamente, já chamaria nossa atenção. Para nós motociclistas, aconselho: tenha paciência, espere o momento de ultrapassar, seja visto e trafegue na velocidade que os outros veículos estão se locomovendo. E se tudo estiver parado, aí sim vale usar o corredor, de forma lenta e com muita atenção. Agora falaremos sobre posicionamento. Como trafegar em rodovias a fim de evitar disputas, e consequentemente situações de risco, que sempre são mais perigosas por sermos mais leves do que quaisquer outros veículos. Uma atitude corriqueira que acompanha rodovias são condutores trafegando à direita, bem próximo ao acostamento, dando maior espaço para ultrapassagens. Porém, aí está uma atitude errada e arriscada, pois qualquer que for os obstáculos em pista, o motorista, por reflexo, irá jogar para a direita, podendo assim jogar para o acostamento ou até mesmo para fora da pista, onde, como em muitas de nossas rodovias, seria inexistente. Sendo assim, trafegue sempre no meio, não dando espaço para disputas, forçando veículos que queiram ultrapassá-lo terem que fazer uma manobra completa, indo para outra faixa, se assim for permitido, e concluir a manobra. Muitos dizem que veículos maiores como caminhões e carretas não respeitam e jogam o veículo em cima para forçar a ultrapassagem. Sempre uso isso de condutores que trafegam com veículos de baixa cilindrada, o que não recomendo para rodovias, pois veículos de categoria World não conseguem manter uma boa velocidade constante, como pelo CTB, motos e carros, onde não haja sinalização de velocidade permitida para o trecho, podem desenvolver velocidade de 110 km por hora, o que é superior a 80 para veículos pesados. Uma moto de 250 cilindradas trafegaria tranquilamente nessa velocidade de forma constante, e isto não seria um problema. Agora, vamos falar sobre o posicionamento correto quando estamos nos deslocando em grupo, ou como sempre falamos, dando um rolê com a galera, ou até mesmo viajando com amigos. Sempre ocupamos a faixa toda, evitando andar em linha, dando espaço para o condutor que vai à frente e principalmente não andando paralelamente ao colega que fica ao nosso lado. Aí, uma dica para os condutores que gostam de conversar entre si são equipamentos de comunicação, o que não são tão caros, para evitar esta atitude, pois se algo surgir à frente, como por exemplo um buraco, manobras rápidas para contornar o problema não serão possíveis, e isto pode se tornar um grave acidente. Então dê espaço e fique atento às atitudes e manobras de seus parceiros.